Boa noite, amados, a paz, tudo bom? Como é que estão vocês? Vamos nos juntar para a gente participar de mais um momento, mais um, mais um encontro nosso para falar desta palavra de Deus que é tão linda, que é tão maravilhosa. E cada, cada texto, cada semana, cada detalhe que a gente se junta para falar se torna algo assim prazeroso, algo muito lindo. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite, dentro desse tema da nossa semana, perseverando nos relacionamentos. E nós temos para hoje, para essa noite, até estou tentando melhorar a palavra para poder explicar para vocês, né? Mas como que a gente persevera num relacionamento? E procurava eu um encaixe de alguma pessoa que trabalhou nesse sentido, de perseverar nos relacionamentos, de trabalhar para que as pessoas se sentissem bem ao lado dela, de desenvolver um ministério. E na verdade me veio à mente, e eu gostaria de compartilhar com vocês exatamente isso. Não uma pessoa, mas um casal, e um casal tão extraordinário. Eles aparecem em 5 ou 6 textos da Bíblia e citados por nome. E todas as vezes que esse casal é citado por nome na Bíblia, é interessante a gente entender isso. Era algo tão prazeroso, era algo tão maravilhoso que o casal se dedicou a fazer, que não era só a esposa que queria, não era só o marido que queria. E aí nós chegamos a uma conclusão de que a palavra de Deus, quando ela diz lá, ela fala assim, ó: portanto deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa e serão ambos uma só carne. Na verdade, esse casal, ele representou esse texto, essa palavra de Jesus, de uma forma tão linda que eles não conseguem ser mencionados por ninguém, né? A maioria das vezes ele foi mencionado por Paulo, mas ele não consegue ser mencionado por alguém, os nomes separados. E eu estou falando para vocês de Áquila e Priscila, ou se a gente preferir, como a Bíblia fala, Priscila e Áquila. Até temos uma divergência de opiniões, por que o nome Priscila aparece primeiro. A princípio falaram que Priscila vem primeiro porque Priscila era judia e Áquila era gentil. Isso não é verdade. O fato é que, isso é fake, né? Porque o fato é que Áquila era gentil, da cidade de Ponto, ele era natural de Ponto, e é o primeiro texto que a gente tem para ler nesse sentido. Mas alguns textos que a Bíblia tem, que a Bíblia menciona, eu vou citar os textos aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, e eu gostaria de ler com vocês, só para a gente dar continuidade a essa palavra, que eu prometo para vocês que vai ser extraordinária diante de Deus. Então, o contexto dessa perseverando nos relacionamentos, ele começa com a pergunta dizendo o seguinte: quem eram Priscila e Áquila na Bíblia? Porque de repente eu estou perguntando para vocês agora, quem eram Priscila e Áquila? Alguns de vocês eu tenho certeza que não vai saber falar para mim quem eram. Porque é tão interessante, eles fazem um trabalho tão por trás das cortinas, um trabalho que não tem que aparecer as pessoas, e sim o serviço. E eles prestaram um serviço tão lindo no discorrer dessa palavra. Vocês vão ver que casal maravilhoso, que função ministerial fantástica Deus reservou e preservou para eles, né? Para que eles perseverassem naquilo que eles foram chamados. Então, esse casal, eles foram chamados para relacionamentos. Interessante isso, irmão. Um casal chamado para se relacionar. Tanto o marido como a esposa, eles eram da mesma atitude, eles tinham o mesmo pensamento, eles tinham a mesma maneira de pensar. Praticamente, eles são o exemplo nato. Até numa palestra para casais, a gente pode até usar isso. Mas eles eram o exemplo nato do que era um casal, irmãos.
os dois pensavam a mesma coisa, os dois agiam da mesma maneira, da mesma forma, o sentimento dos dois era o mesmo, a atitude dos dois em relação aos outros, ao próximo, era a mesma, a ponto deles receberem palavras extraordinárias em pequenos textos. Eu acho que tem 6 textos. Vamos ler o primeiro. Atos capítulo 18, eu tô com ele preparado aqui, tá a Bíblia aberta, o estudo aberto, mas eu vou ler daqui que é mais fácil, tá? Atos capítulo 18, verso 2 diz assim, ó. Chegando ali, depois eu vou explicar o que significa o chegando ali, tá? Chegando ali, encontrou um judeu, então Áquila era judeu, chamado Áquila, natural de Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália. Por que ele chegou da Itália? Já vamos explicar já já. Juntamente com sua esposa Priscila. Esse texto e mais um outro texto vão ser os 2 únicos textos que o Áquila, porque agora está representando o marido e a esposa, que o casal vem, então o nome de Áquila vem na frente. Você vai ver só mais um texto que o nome de Áquila vem na frente. Os outros textos, os demais, Priscila vem na frente. Várias linhas teológicas explicam por que o nome de Priscila vem na frente. É porque ela era uma pessoa importante do Império Romano, era uma pessoa importante no ministério. E aí tem mais um que é o pior de todos, é porque ela que dava as ordens por ser mais forte, por ter um peso maior, tal. Nada disso acontecia, irmãos. Por que o nome de Priscila vem antes do nome de Áquila? Porque os dois eram um só. Chamar Priscila ou Áquila era a mesma coisa. Então Paulo quebra essa regra de ter que chamar o marido, tá? O Áquila era um cabeça que não tinha que exercer essa função de cabeça no sentido próprio da palavra, porque o que ele queria era o que ela queria, e quando ela mandava e ele mandava, os dois estavam da mesma forma. Quando um dirigia, para os estudiosos da Bíblia, nós sabemos que o primeiro nome que surge é sempre alguém que está comandando. Tá? Nós vamos ver muito isso, Paulo aparecendo com Barnabé, o Barnabé aparecendo com Paulo, essa história que é muito linda. Numa outra oportunidade eu conto, e eu acho muito lindo. Toda hora que eu falo para vocês, numa outra oportunidade eu conto isso, já a oportunidade surge dentro do livro, dentro do estudo. Então já vocês vão ver uma história linda que surge entre o Barnabé e o Paulo, que é muito extraordinário a gente entender isso, e a gente vai citar mais para frente aí, tá? Mas diz assim, ó, ele chegou da Itália juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimidando os judeus que se retirassem de Roma. Paulo, então, foi visitá-los. Então, aqui é a primeira vez, ou o primeiro momento, em que Paulo encontra Áquila e Priscila. Primeiro momento desse relacionamento, que vai ser preservado. Irmãos, que coisa mais linda que é essa história de Áquila, Priscila e Paulo. Tá? Vai ter uns outros no meio do caminho, mas mais Áquila, Priscila e Paulo, que eles vão fazer uma coisa tão linda, um trabalho tão lindo. Na verdade, o apresentar do evangelho, o apresentar do ministério cristão, tudo isso envolvido, irmãos, numa maravilhosa intimidade de pessoas que têm um relacionamento e que preserva aquilo que tem, que persevera naquilo que tem, né? O texto, isso é o versículo 2, tá? No versículo 18 do mesmo capítulo 18, então capítulo 18, verso 2 foi o que eu li, capítulo 18, verso 18 eu vou ler agora. Paulo ficou em Corinto por vários dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou-se para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Então percebam que a Priscila já está na frente, né? Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, ele raspou a cabeça em Cencreia por causa do voto que ele havia feito. O outro texto, no versículo 19, chegaram então em Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila, e ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Versículo 26. Apolo, aí já é um outro que vai entrar na história, mas eu estou lendo os textos, depois vou explicar. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles, e lhes explicaram o acerto com clareza do caminho de Deus. Tá? O acerto e clareza, o caminho de Deus. Então eles explicaram melhor, eles falaram mais
explicar um evangelho melhor. Daqui a pouco vocês vão saber, tá? O texto de Romanos, capítulo 16, verso 3, o Paulo diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. O texto de 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. E o último versículo que falamos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 19, que diz assim: saúda a Prisca, tá? Prisca era o nome. Interessante que a gente fala que Priscila era o nome, Prisca é diminutivo, não. Prisca era o nome e o diminutivo era Priscila. Sabe, para que vocês entendam como eu gosto de simbolismo de nome, toda vez eu falo. Então, o que significa Áquila? Áquila significa águia. E o que significa Prisca? Prisca significa velha. E Priscila significa velhinha. Por isso que o nome dela é chamado mais de Priscila, pelo diminutivo do nome. É mais um nome carinhoso, né? Tá? Aí você vai falar, mas por que velhinha? Eu não sei, é o simbolismo do nome, tá? Só sei que aí a gente pode falar como a gente gosta de falar. É um velho amigo meu, é uma velha amiga minha. Então, melhora, assim melhora, né? Tá bom. Então, esse texto, o último, ele diz assim: saúda a Prisca e Áquila à casa de Onesíforo. Tá? Então esses textos que eu li foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos. Em 7 versículos conta-se a história de Áquila e Priscila na Bíblia. Tá? São ali 4 versículos em Atos, 1 versículo em Romanos, 1 versículo em Coríntios e 1 versículo em Timóteo, 2 Timóteo. Tá? Conta a história desse casal. Vamos explicar agora a história desse casal, irmãos. Vamos entender como é que chegou. Como chegou, como é que esse casal aparece na história, como esse casal aparece na Bíblia. O Paulo ele sai para uma viagem missionária, e a Bíblia fala que ele saindo para essa viagem missionária, agora nós estamos falando da segunda viagem missionária, ele havia deixado, vou citar, né? Havia deixado Barnabé há pouco tempo atrás, e ele agora segue, e na cidade de Listra ele encontra um menino mesmo, um menino, um jovem, tá? Um adolescente partindo para a juventude, no auge do seu evangelho, conhecendo as escrituras, conhecendo o amor de Deus, conhecendo o amor fraternal, o amor das pessoas. A Bíblia chega a mencionar em Atos capítulo 16 que ele era bem quisto, tanto em Derbe como em Listra. Então ele era natural de Listra. Ele tinha convivência boa em todos os lugares. Quem ouvia falar desse menino, quem ouvia esse menino, quem via esse menino, falava bem dele. Eu estou falando de Timóteo. E Paulo encontra esse menino por nome Timóteo e eles seguem em viagem. E aí a Bíblia fala que eles resolveram então, como eles estão na região Frígio-Gálata. O que era uma região Frígio-Gálata? Eles estavam entre a Frígia e a Galácia. Eles resolveram então visitar os irmãos dali. Aí o Espírito Santo, a Bíblia fala nesse texto do capítulo 16 de Atos, que o Espírito Santo não lhes permitiu. E ele fala, então nós vamos visitar os irmãos da Ásia. Aí a Bíblia fala assim, ainda assim o Espírito Santo não lhes permitiu. E eu acho muito lindo isso, já várias vezes eu citei isso, mas eu gosto sempre de citar que é a forma de você estar ligado a Cristo, ligado a Deus, ligado ao Espírito Santo, de maneira que você consiga discernir a voz dele quando ele fala, faça isso, não faça aquilo. Né? Então, no sentido de Paulo, eles não iam fazer nada de errado, estava tudo certo, eles iam visitar os irmãos, eles iam rever os irmãos, eles iam saber como é que os irmãos estavam. Não era errado fazer isso, mas a hora era errada. Então, não. O que eles estavam fazendo era errado? Não. Mas a hora de fazer isso era errado. Então, o Espírito Santo falou que agora não era a hora de fazer isso. Eles tinham uma chamada mais urgente, uma chamada mais direta, uma chamada mais objetiva. A Bíblia diz que naquela noite o Paulo teve uma visão. E ele ouviu uma visão de um varão macedônio dizendo, atravessa para Macedônia e nos ajuda. Na manhã seguinte, o Paulo escreve assim, o Lucas, né, que é o Lucas que escreve, o Lucas é maravilhoso. Ele escreve assim, no dia seguinte,
entendendo que o Espírito Santo nos mandou para aquele lugar, nós partimos em direção à Macedônia. E aí vai continuando a história, ele fala assim: chegamos à Macedônia, a primeira cidade da Macedônia chamada Filipos. Aí começa uma história linda que eu não vou me alongar aí, porque senão a gente perde o fio da meada, que é Áquila e Priscila. Então eles passaram em Filipos, tiveram toda aquela dificuldade. De Filipos eles vieram para Tessalônica. Então eles estão no alto da Macedônia e eles estão descendo a Macedônia, Europa. Estão descendo a Europa. Então eles estão em Filipos, de Filipos eles vêm para Tessalônica. Passaram um tempo em Tessalônica, eles vêm para Bereia. Passaram um tempo em Bereia, eles vêm para Atenas. Passaram um tempo em Atenas, ele vem para Corinto. Então Corinto estava lá embaixo. Corinto já era Grécia, já lá embaixo. Quando ele chega em Corinto, a Bíblia fala o seguinte, que ele chega em Corinto, Paulo, e ele vai discutir na sinagoga com os judeus. E quando ele chega na sinagoga com os judeus, ele arruma um problema muito grave com os judeus. Os judeus querem espancá-lo, os judeus não aceitam a palavra dele, e ele sai de perto deles e ele vai embora. E aí ele encontra o Áquila e a Priscila. Interessante, irmãos. A Priscila e o Áquila estão fugindo, desculpem, fugindo não, retornando, né? Eles estão vindo embora porque o imperador Cláudio baixou um decreto para que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Então eles foram expulsos de Roma e eles estão vindo de Roma. Tal. Quando eles chegam em Corinto, eles encontram Paulo. Alguns falam que foi o Paulo que pregou para eles, eles aceitaram a Cristo. A gente não tem isso mencionado na Bíblia, então não posso dizer isso. Tá? Só posso dizer que eles se converteram ali junto com o Paulo. E aí eles fizeram um convite ao Paulo para morar com eles em Corinto. Por quê? Porque segundo o que a Bíblia fala, eles eram fabricantes de tendas, então eles tinham a mesma função. Amantes do Evangelho, amantes do ministério que eles tinham a zelar, amantes de saber que eles tinham que perseverar nos relacionamentos, mas um adendo maior, só Deus faz essas coisas, irmãos. Ainda eram da mesma profissão. E a Bíblia fala que então Paulo passa a morar com Áquila e Priscila. E eles morando com Áquila e Priscila, eles ficaram bem. Ficaram bem ali naquele texto, naquele contexto, ficaram bem trabalhando juntos, ficaram bem habitando juntos na mesma casa. E aí há um momento interessante, irmãos, há um momento interessante, que Paulo precisava ir para Éfeso. Notem que coisa mais linda, irmãos, perseverando nos relacionamentos. Paulo precisava ir embora para Éfeso. A gente não tem mencionado nas escrituras como foi essa despedida, irmãos. Mas vocês sabem o que o Áquila e a Priscila fizeram? Eles largaram ou venderam, sei lá o que fizeram. E eles seguem com Paulo para Éfeso, irmãos. O Paulo mudou para Éfeso, eles mudaram também, foram para Éfeso. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, irmãos. Um homem que precisava fazer a obra, um camarada que não era casado, ele precisava se alimentar, ele precisava viver, ele precisava fazer, mas ele tinha uma obra muito grande. E a gente tem, nossa, como eu queria ser Paulo, como eu queria ser Paulo. Paulo provavelmente não seria ninguém se ele não tivesse o suporte que ele teve, irmãos. Paulo teve um suporte muito grande, isso o próprio Deus deu, tá? Isso já é uma palavra direta para você, se você almeja o ministério, se você almeja sair para missões. Eu até usei a minha camisa como coisa de missões, porque a obra missionária, ela flui muito nessa palavra que eu estou dando, tá? Então, se você almeja isso, não tenha medo de lançar-se dentro de uma vontade do Espírito Santo, mas não tenha medo de se lançar. Porque quando você se lançar, o Espírito Santo, o próprio Deus vai te seguir, o próprio Deus vai te guiar, o próprio Deus vai fazer todas, vai suprir todas as tuas necessidades, em nome de Jesus. O Paulo despede dele e vai embora para Éfeso. Fala para eles, não, nós vamos para Éfeso. Ele falou, não, você não vai para Éfeso sozinho, nós vamos junto. E eles foram com o Paulo mudar para Éfeso. Quando eles chegam em Éfeso, está o texto que nós lemos agora há pouco, quando eles chegam em Éfeso, o que acontece? O Paulo pega eles, estabelece eles estão estabelecidos, estão em casa própria, tá? Quando eles estão tudo certinho, quando eles estão tudo prontinho, o Paulo vai dar uma saída, porque o Paulo precisava pregar o evangelho, não vai ficar dentro de casa. E o Paulo vai pregar o evangelho. E eles vão, irmãos, para a sinagoga, eles vão para a igreja, eles vão cultuar, eles são crentes.
que acontece? Quando eles chegam na igreja, eles encontram, a Bíblia fala que eles encontram um judeu chamado Apolo, e eles encontram esse menino, mas esse menino, ele pregava muito, ele ministrava muito, ele falava muito. E aí os dois, irmãos, todo mundo empolgado pela eloquência de Apolo, todo mundo observando como Apolo falava bem, como ele conhecia, como isso, como aquilo. A Priscila vira para o Áquila e fala assim para eles: falta alguma coisa nele. Conversaram, irmãos, e resolveram chamar o Apolo. Chamaram o Apolo de lado e falaram para ele assim: nós vamos levar você para nossa casa, presta atenção, irmãos, perseverando nos relacionamentos. Nós vamos levar você para nossa casa. Levaram Apolo para casa. Quando chegaram, tiveram cuidado, irmãos. Quando nós vamos ensinar, é uma coisa. Quando nós vamos criticar, é outra. Tá? O Áquila e a Priscila podiam ir criticar. Ah, você faz tudo isso aí, mas você não sabe nem quem é o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, você não tem. Não sei se vocês já pegaram essas besteiras que existem por aí. Tá? Eles falaram assim: olha, nós precisamos esclarecer uma coisa para você. E a Bíblia fala que o Áquila e a Priscila, com um carinho enorme, com uma maneira tão linda de fazer as coisas, apresentaram com mais clareza. Eu acho muito lindo, né, irmão? O texto diz assim, ó: lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. E aí foram falar sobre o Espírito Santo. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte: um camarada eloquente como era o Apolo, um camarada conhecedor da palavra como era o Apolo, agora o camarada conhecendo o Espírito Santo, sendo batizado pelo Espírito Santo. Interessante que nesse mesmo contexto, o Áquila e a Priscila estão trabalhando com o Apolo aqui, falando sobre o Espírito Santo, e lá onde o Paulo estava se reunindo com os homens, perguntaram para eles o seguinte: qual o batismo que eles conheciam. E lá eles também falaram a mesma coisa. Interessante o trabalhar de Deus dentro desse contexto. O Paulo pregando sobre o Espírito Santo para os homens lá, 12 homens se convertem. Se a gente continuar no contexto ali, vocês vão ver no capítulo 18 do livro de Atos, os homens chegando, os homens conhecendo, os homens se envolvendo, tá, com as coisas de Deus, a ponto deles serem batizados. E a Bíblia fala que eram 12 homens sendo batizados com o Espírito Santo. Imagina agora a função do Apolo fazendo isso. Mas o Áquila e a Priscila, irmãos, continuam perseverando nos relacionamentos. Qual que era o cuidado deles? Eles tinham que cuidar de Paulo. Eles tinham que cuidar das pessoas. Eles tinham que fazer mais. Eles tinham que ir além. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Montaram gêmeos em casa. Que isso, Alcides? Foi, irmãos, montaram gêmeos em casa. O Paulo diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 16, o verso 19, o Paulo fala assim, ó: as igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila também cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Já tinha uma igreja se reunindo, irmãos. Quem vive para se relacionar não vive só. Não sei se você consegue entender, irmãos. Vocês sabem qual que é a maior cura para o estresse? A maior cura para depressão? A maior cura para a depressão é relacionamento, irmãos. As pessoas depressivas, elas se escondem. As pessoas depressivas, é como se elas estivessem num buraco. O nome depressão já diz, né? Depressão, tá? Então a palavra depressão significa literalmente buraco. A pessoa quer um buraco, ela quer enterrar a cabeça, ela quer ficar ali, ela não quer ver ninguém, ela quer ficar num quarto escuro. Por quê, irmãos? Porque o relacionamento tem poder de cura. O envolvimento com pessoas tem poder de cura. Áquila e Priscila entendiam isso, mas com uma clareza muito grande. Eu queria deixar essa palavra para você fazer isso, irmão. De repente você não consegue. Ah, mas Alcides, mas você não conhece a minha esposa. Aí a esposa fala assim para mim: ah, Alcides, mas você não conhece o meu marido. Irmãos, tudo faz parte de ensino. Tudo faz parte de estudo. Tá? Eu, quando casei com Fátima, eu sempre fui um hospitaleiro de uma hospitalidade muito grande. Quando eu casei com Fátima, a mesma coisa. Então a gente tem prazer, a nossa casa é cheia de gente todo o tempo. A gente está vendo os amigos, está vendo os irmãos, estão vendo o Paulo. Paulo deve estar lá do Rio vendo, né? Paula Varenga, um abraço para você, filho. Tá? Agora há pouco eu vi o Sáter, meu amigo da Praia Grande, tá também, apareceu ali. A Regina, a minha
minha linda tia, né? Minha linda tia foi casada com meu tio um tempo, então a gente chama ela de tia todo tempo. Mas a Regina é uma menina que a gente ama demais, que a gente tem prazer. Minha madrinha de casamento, né? Então, todos esses que eu tô falando sabem como a gente gosta de receber as pessoas, como a gente tem prazer de ter pessoas juntos. Faça isso, desenvolva isso, tá? Persevere nos relacionamentos. Aquela e Priscila, eles foram tão longe, tá? Eles foram tão longe a partir de amar as pessoas e serem amados, a ponto de nós termos na Bíblia somente 7 versículos, irmãos. Somente 7 versículos. Falando sobre eles. Somente. Não tem mais nada disso. Mas a história desses 7 versículos, entendeu? Dá para escrever um livro, e um livro muito lindo do que é se relacionar, do que é ter relacionamento, do que é andar de acordo. Por quê? Porque eles fizeram isso, irmãos. Porque eles fizeram isso. Eles perseveraram no relacionamento. Olha o cuidado que eles tiveram com Paulo. Quem de nós faria isso, irmãos? Eu estou morando em Corinto, irmão. Poxa, de Corinto para Éfeso é uma distância enorme, irmãos. Corinto é na Grécia, Éfeso é na Ásia. Olha a distância naquela época, né? Não era igual hoje, a gente pegava um avião, vai rapidinho, né? A gente pegava uma coisa, vai rapidinho. De repente, como a gente está falando de embarcação, pegava um navio, vai rapidinho. Mas naquela época não, naquela época era tudo muito mais difícil, né? Tinha embarcação aos filhos? É lógico que tinha. Eles usavam navio? Lógico que usava. Mas vai comparar um navio daquilo, nós estamos falando de anos 50, irmãos. Estamos falando de anos 50 e poucos, anos 60, entendeu? Nós estamos falando desse contexto, entre os anos 50 e 60 depois de Cristo. Nós estamos hoje no ano 2021. Vai ver a tecnologia daquela época. Mas o que fervia, irmãos, o que marcava naquele casal, era o coração amável. Era o coração desejoso, era o coração fraterno, coisa que nós temos que ter. Nós falamos tanto em amor. Amor não é para ser falado, irmãos. Amor é para ser vivido, é para ser experimentado. Amor é para ser desenvolvido. Quer deixar o amor crescer? Persevere nos relacionamentos. Quanto tempo faz que você não liga para um irmão? Hoje a gente não pode visitar, lógico, não pode. Entendeu? Mas liga para ele. Você está bem? Faz isso. Tá? Liga para a irmã. Você está bem? Tá? Você junto com a esposa, liga para o casal, conversa com o casal. Procura quem está sozinho, procura quem está pelos cantos. Procura aquela pessoa que você não tem. E esses dias eu e Fátima, a gente fica pensando, e a gente tem quase a mesma mente nesse sentido como a Aquila e Priscila. A gente fala, nossa, faz tempo que a gente não vê a pessoa. Fala, estava orando por ela ontem à noite. Então vamos ligar para ela, vamos ligar, vamos saber. Isso é relacionamento, irmãos. Cristo nos chamou para nos relacionar. A igreja é feita para se relacionar. Presta atenção se o Aquila, quando vai morar em Éfeso com a Priscila, se eles ficam, né? Se eles ficam protegidos, se eles ficam guardados em casa, né? A Martinha está falando que é verdade que ela sente muito falta dos gêmeos presencial, né? Porque o aconchego dos irmãos, né? Martinha, a gente tem sentido falta também, principalmente daquele cafezinho gostoso que a gente toma depois, mas não pode espalhar para os irmãos, senão eles vão encher a casa quando os gêmeos voltar, mas serão bem-vindos, né? Então a gente tem um prazer enorme de receber pessoas. A Marta é uma hospitaleira de primeira, essa irmã é maravilhosa. A gente tem feito gêmeos na casa dela e a gente tem sido agraciado por Deus demais de estar nela. Passamos 12 anos na casa do Gilson e da Sandra também, um casal. Para mim, Gilson e Sandra são Aquila e Priscila, tá? Então, um casal para mim, Aquila e Priscila, Gilson e Sandra, tá? Então, dentro desses relacionamentos, não procura alguém para se relacionar. Dentro desse perseverar nos relacionamentos, tá? De repente você fala assim, Alsuíris, eu sinto falta. Tá, mas o que você está fazendo para suprir essa falta? Sentir falta é uma coisa, irmãos. Continuar sentindo falta é outra. A gente tem hoje a tecnologia a nosso favor. Tá? Tem hora que a gente tem que fazer uma videochamada para ver a pessoa. Não, eu quero ver você, quero saber como é que você tá. Então faz isso, entendeu? Faça isso. Tá? Persevere nos relacionamentos. Aquila e Priscila, eles começaram
bendito seja Deus, irmãos. Querem outra coisa? Esse imperador Cláudio era um demônio. Mas bendito seja o imperador Cláudio que expulsou eles de Roma. E eles foram cair lá em Corinto, exatamente do lado de Paulo, irmãos. Aí você vai falar assim, então eles eram o que eram por causa de Paulo? Irmãos, eu posso garantir para vocês que sim. Eles eram o que eram por causa de Paulo. Quer ver o outro lado da moeda? Paulo também era o que era por causa de Áquila e Priscila. Irmãos, o Paulo, quando ele escreve para a igreja de Filipos, eu acho muito lindo. Tem um texto quando ele vai falar, e ele está falando ali sobre oferta. Ele está falando ali no momento em que ele está falando de oferta. Então a gente sempre entende aquele texto como a questão da oferta. Mas o Paulo não está falando da questão da oferta propriamente dita. O Paulo está falando da questão do cuidado que eles tinham. Eu estou falando de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, 14, 15, 16 até o 19, tá? Mas do versículo 13 até o 19, capítulo 4 de Filipenses, do versículo 13 até o 19, vocês vão encontrar o Paulo dizendo o seguinte, ó. Quando eu cheguei na Macedônia, Filipos, tá? Então fala assim, Filipenses, né? Filipenses. Quando ele chegou na Macedônia, ele falou assim, nenhuma das igrejas se associou comigo. Eu acho interessante essa palavra, se associou comigo. Relacionamento, irmãos. Nenhuma das igrejas da Macedônia se relacionou comigo, se associou comigo, no sentido ao dar e o receber. Eu acho isso muito lindo, irmãos. Toda hora que você dá para alguém, você recebe também de alguém. Então, o dar e receber, aí o Paulo fala assim, olha, somente vocês, nenhuma se preocupou comigo, nesse sentido de dar e receber. Eu não tive esse retorno. Tá? Quando eu dava para eles, eu não tive esse retorno. Mas não, de vocês eu tive. Vocês querem ter um texto que vocês têm ele isolado e vocês não sabem por quê? Presta atenção. O Paulo fala assim, olha, ninguém foi igual vocês para mim no tocante ao dar e receber. Porque mesmo quando eu estava em Tessalônica, presta atenção, irmãos, ele já estava numa outra localidade, cuidado pelos irmãos. Mesmo quando eu estava mesmo quando eu estava em Tessalônica, vocês mandaram não uma vez, mas 2, 3 vezes, vocês mandaram oferta para mim. Vocês cuidaram de mim. Aí o Paulo diz assim, não que eu não precisasse, mas eu depositei isso na vossa conta. O que é isso, irmãos? O depositar na conta. Depositar o dinheiro de oferta que eles mandaram na conta deles mesmo. Aí o Paulo diz assim, presta atenção, olha o versículo que vocês conhecem, ligado ao texto. Porque uma coisa eu digo, irmãos, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Vocês entenderam o contexto? Não está escrito na Bíblia que Deus vai suprir a nossa necessidade, não. O que está escrito na Bíblia é que Deus vai suprir as nossas necessidades porque a gente tem suprido a necessidade dos outros. Vocês entenderam isso? Tá? Então, quer estar bem com Deus, quer ser abençoado, abençoe. Abençoe. Procura alguém para se relacionar. Tá? De repente você está lembrando do nome de tanta gente aí agora, que faz tempo que você não vê. Oh, meu Deus, eu gostaria de ver isso. Tá? Gostaria de ver aquele. Presta atenção em quem você está. Quem você precisa ver. Em quem você precisa se relacionar. Presta atenção e faça isso. Porque Áquila e Priscila fizeram isso. E eles fizeram muito bem. Eles foram muito bem. Para a chamada deles, eles cumpriram exatamente. Tá? Eles não precisavam ser reconhecidos, não precisavam ter o nome deles na porta da igreja, tá? Não precisavam disso. Na igreja católica eles são santos, Santo Áquila e Santa Priscila, para a igreja católica. Para nós eles são muito mais do que santos. Tá? Eles são exatamente aquela chamada, aquele casal excepcional que cumpriu um ministério lindo, que é o ministério de perseverar nos relacionamentos. Uma vez se relacionando com Paulo, não perdiam Paulo de vista. Onde o Paulo ia, eles iam juntos. Você já viu alguém fazer isso, irmãos? Você já viu?
alguém fazer isso? Deixar de viver para si para viver a vida do outro. Porque na verdade eles pararam de viver para eles e estavam vivendo a vida do Paulo. Saem de Corinto e vão morar em Éfeso, tá? Quando chegam em Éfeso, aí eles estão em Éfeso, aí já vai já interferir positivamente, presta atenção, irmãos, interferir positivamente na vida de Apolo. Interferindo positivamente na vida de Apolo. A Bíblia fala que depois eles saem de Éfeso. Eles voltam para Roma. Por quê? Porque o Paulo foi para Roma. Então eles voltam para Roma. O imperador Cláudio já tinha morrido, aquele decreto tinha sumido, o judeu já estava livre para voltar para Roma. Então eles voltam para Roma junto com Paulo. Fica lá um tempo, eles estão lá um tempo convivendo com Paulo. Mas, irmãos, melhor momento de convivência, melhor momento de relacionamento deles foi Éfeso. E depois de um tempo eles voltam para Éfeso e ficam um tempo em Éfeso, ficam mais um tempo em Éfeso, tá? Um lugar que eu amo demais, não conheço o lugar, mas um lugar que eu amo demais biblicamente falando, porque a carta aos Efésios é uma carta extraordinária, tá? A gente tem 2 ou 3 estudos que a gente tira da carta aos Efésios, a epístola mais doutrinária de Paulo, Romanos. Romanos tem a doutrina da justificação, a doutrina da santificação. Todas as doutrinas estão ali relacionadas em Romanos perfeitamente. Perfeitamente. Todas as doutrinas. Tá? Mas falando em carta completa, a epístola mais completa de Paulo aos Efésios. Tá? Então, Éfeso, a carta que foi mandada para Éfeso, que na verdade não foi para Éfeso, foi para 7 igrejas Ásia Menor. Eu já falei isso várias vezes, mas a gente continua explicando, né, irmãos? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas recebem essa mesma carta com a mesma função, tá? Com a mesma função de cada um deles de perseverar nos relacionamentos. Então, que Deus nos abençoe nesta noite, irmãos. Que vocês sejam abençoados, que vocês sejam agraciados por Deus pelo poder desta palavra. E que essa palavra possa queimar em vocês, como tem me queimado. E que a gente possa desenvolver o que é o mais lindo da vida cristã, irmãos. O mais lindo da vida cristã. Passou aqui agora uns 5 ou 6 amigos meus que não são cristãos, mas estão ouvindo, estão assistindo. Eu estou falando no sentido literal do cristianismo, é relacionamento. Tá? O cristianismo é baseado em relacionamento. Se você não se relaciona, você está vivendo um evangelho errado. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Uma boa noite, um bom final de semana. Que vocês possam meditar nesta palavra. Eu sei que essa palavra vai ecoar durante a semana. Já já a gente vai postar ela direitinho para deixar tudo em ordem. Que vocês possam ser abençoados pelo poder dessa palavra. Tá bom, irmãos? Deus abençoe vocês, tá? Fiquem na paz. Amém.